Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos chegando ao último dia de janeiro, o mês a qual nós fazemos muitos planos, que é de dezembro para janeiro. E esses planos, muitos deles a gente realiza, outros não, para a honra e para a glória de Deus. Hoje, dia 31 de janeiro, estou cumprindo um dos propósitos que eu fiz para o decorrer desse ano. Esse ano eu quero mergulhar mais em Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus. E isso, o mergulhar mais, o ter mais intimidade, é poder compartilhar a palavra de Deus, é poder, aquilo que Deus ministrar ao meu coração, eu poder transferir para as outras pessoas. Nós, nesse mês de janeiro, nós fizemos uma série sobre o livro de Gênesis. Estudamos de todos os capítulos, de tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus, as alianças dos patriarcas, nós estudamos sobre tudo isso. E agora nós vamos encerrar o capítulo falando de José. Talvez você já ouviu dezenas, milhares de pregação. No Velho Testamento, eu acredito que a passagem que mais é pregada é sobre José. Então aqui, José, a gente vai aprender muita coisa com José. A história de José começa no capítulo 30, quando José ele nasce. A Bíblia fala que Deus lembrou-se de Raquel, sua mãe, e a partir daí José nasce. Quando José nasce, vamos entender que José ele é para mudar o ambiente, mudar as situações. Porque quando José nasce, até então, Jacó, ele vem vivendo, trabalhando para Labão, sem nunca pensar em voltar. Até então ele não tinha feito esses projetos de estar voltando. Mas quando José nasce, ele já começa a fazer planos para voltar para a sua terra, para a terra dos seus pais. Então aqui ele já começa mudando a vida de Jacó, mudando o ambiente onde que Jacó estava, mudando a situação. Daqui ele já começa a trazer esperança ao coração do seu pai, no capítulo 30. E depois disso, a história dele vai ser resumida a partir do 37. No 37 conta que um jovem, que ainda é de 17 anos, José, quando ele pega e ele contava as coisas mal que os seus irmãos faziam. E os seus irmãos já não conversavam com ele pacificamente. E também aqui no capítulo 37 eu observo algo. Logo no início do capítulo, quando você começa a ler, você vai ver que Jacó amava mais José do que todos os outros seus filhos. Então, quando a gente vê aqui falando que Jacó amava mais, para os pais e para as mães, eu tenho um conselho esta tarde. O conselho meu é que não faça isso, não demonstre para um dos seus filhos que ele é mais querido do que o outro. Se você não pode dar presente, se você tem dois, e você não pode dar presente para os dois, não dê para nenhum dos dois. Porque um vai achar que ama mais e isso pode causar intriga entre a família, contenda entre os irmãos. E Deus ele não quer isso, Deus ele quer união entre a família. Quando Jacó fazia isso aqui, não era por querer que ele não quis fazer isso, mas a Bíblia fala que os irmãos de José não conversavam pacificamente com ele, devido a isso. Então automaticamente, e fora disso, Jacó ainda faz uma túnica ainda. Túnica era a veste que era usada naquela época. E todo mundo tinha túnica simples. E alguns mais ricos tinham umas túnicas bem mais bonitas. Outros também tinham umas túnicas somente para épocas de festa. Geralmente era as túnicas, mas a de José ela destacava. Ou seja, se você é pai, se você é mãe, não crie inimizade entre os seus filhos através disso, mostrando o seu amor mais para um do que o outro, porque isso pode causar tantas coisas no seio da sua família, e Deus ele não quer isso para a sua família. Faça todo o possível para a sua família viver em união, tudo que tiver dentro do seu alcance, para ter união, faça para que isso venha a ser algo bacana. O seu lar tem que ser um pedaço do céu. O seu lar é algo onde você tem que entrar e encontrar paz, onde os seus filhos, eles querem estar, porque ali tem momentos de lazer, tem momentos de brincadeira, tem momentos de disciplina, tem o culto familiar,
tem todos os momentos para cada ocasião ali. Então, faça do seu lar um pedacinho do céu. Faça do seu lar como se fosse morada de Deus. E que seus filhos, você e seu esposo, sua esposa, venha ter paz dentro do seu lar. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar em pandemia, o mundo pode estar em qualquer coisa. Mas o seu lar, ele tem que haver paz. Por mais que tenha luta, problemas e dificuldade, leva paz para o seu lar. Não tem preço, não tem dinheiro que paga a paz da gente. Não tem. É algo muito fantástico, é algo bacana. Então, comece levando paz para o seu lar. Não comece levando brigas, intrigas, não. No capítulo 37, a gente vai ver que José, ele contava para o seu pai as coisas mal que seus irmãos faziam. E isso, os irmãos deles já não conversavam pacificamente, porque o pai colocou isso no coração deles, demonstrando um amor. Então, automaticamente, eles já não conversavam mais pacificamente. E José, ele começa a contar coisas. José é conhecido como o sonhador. E nós temos que ter sonhos, sim. Porque quando nós sonhamos, Deus, ele é capaz de realizar os nossos sonhos. Então, aqui quando José, ele conta um sonho para os seus irmãos, eles ficam irritados. Porque o sonho de José fala que o ramo dele fica de pé, o dos irmãos dele se curva diante dele. Aí depois ele tem um segundo sonho, que a lua e as estrelas, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Aí até o pai dele fala, será que eu e a sua mãe também vamos ter que se curvar diante de ti? Só que aqui José ainda é um jovem, não tinha adquirido maturidade. E quando a gente presta atenção na palavra do Senhor, as palavras de José faziam com que os irmãos dele ficassem com mais ódio dele ainda. Até que no capítulo 37, na segunda parte do capítulo 37, vem falando assim que o pai dele manda eles ir atrás deles. Quando os irmãos dele vê ele vindo ao campo, faz planos para matar. Tem gente que estão fazendo plano contra a sua vida. Às vezes os próprios da sua casa estão fazendo planos contra a sua vida. Talvez eles tenham pessoas, às vezes no seu trabalho, eles têm maquinado, porque eles não querem ver você crescer. Eles não querem ver você romper, não querem ver você viver o melhor de Deus. Então, toma cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Toma muito cuidado com quem você conta os seus sonhos, porque nem todo mundo que está do seu lado quer ver você feliz. Nem todo mundo que bate nas suas costas, de fato, é seu amigo. Muitas pessoas, às vezes, elas batem nas nossas costas, mas elas querem ver a gente mal. E toma muito cuidado com as suas palavras, que suas palavras não venham a ser palavras que possam ferir ou machucar o coração de alguém. Aqui José, através das suas palavras, inconscientemente, ele machucava o coração dos irmãos dele. Porque aqui ele falava de um jeito que os irmãos dele não concordavam. Então, automaticamente, eles fazem esse plano para pegar e matar José. Só que um dos seus irmãos fala que não. O irmão mais velho dele, o primogênito, fala, não faça isso, ele é o nosso irmão. Ele tinha o intuito de salvar o seu irmão. Até que Judá tem uma ideia de vender ele como escravo para os ismaelitas. Então, automaticamente, pessoas vão fazer planos para te matar. Mas vai ter um que vai falar, não faça isso. Ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. E Deus, ele vai lutar por você. O caminho, a trajetória que você está trilhando hoje, talvez você não está entendendo. Por que você está passando por essa trajetória? Tanta dificuldade, tantos problemas, tantas coisas. Você está passando por essa situação porque Deus, ele está querendo preparar você para algo grande. Só que na situação que você está, você não pode receber algo grande, porque você não tem maturidade. Se Deus te dá hoje, ele vai jogar tudo por terra. Se hoje, no capítulo 37, se José fosse governador aqui, você pode ter certeza que não iria ser esse José que a gente conta a história dele na Bíblia.
porque foram processos que ele teve que passar para mudar a vida dele. No capítulo 38, a gente vai ver uma pausa que acontece aqui no capítulo 38, é algo fantástico, que vai contar uma história de Judá e Tamar. Mas às vezes a gente fica lendo a Bíblia e fica assim, mas tá falando da história de José e de repente parou do nada, parou da história de José e começou a falar de um assunto que não tinha nada a ver. Sim, mas tem a ver. Aqui quando vai falar de Judá e Tamar, porque Judá ele decidiu sair da sua terra e morar no meio de outros povos. O que acontece aqui nesse relato aqui do capítulo 38? Uma história de amor, onde que os filhos de Judá, eles casam com uma mulher chamada Tamar, e automaticamente dois deles morrem, um porque era perverso aos olhos do Senhor, primogênito, e Deus ele não gostou, matou. O segundo porque ele não quis fazer com que a primogenitura do seu irmão viesse sobre ele. Porque nessa época, o que acontecia nessa época? Se uma pessoa era casada e ela morresse, o irmão tinha que casar, os filhos que ele tivesse, seria do irmão que morreu. Então aqui o segundo filho, o filho Onã, ele simplesmente, ele casou com Tamar, mas quando ele tinha relação com ela, ele pegava e jogava o sêmen no chão, para não fazer com que o irmão dele tivesse descendentes por ele. Então Deus viu que isso era mal aos olhos de Deus e matou. E vai contar toda uma história. Depois, se você vai ler essa história, você vai achar essa história bacana. Por que eu estou te falando dessa história? Porque essa história vai gerar que a nora ela teve que fazer planos e ficou com o seu sogro. Aqui a gente vai ver que essa mulher vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Quando você estiver lendo Mateus 1, que vai falar sobre a genealogia de Cristo, toda vez que você vê o nome de uma mulher, porque lá na genealogia vai falar sobre o nome dos homens. Mas toda vez que você vê o nome de uma mulher, é porque alguma coisa aconteceu. Aí quando você volta na história, você vai entender. Então essa mulher aqui, por causa desse acontecimento aqui, é o que a gente vai ver em Mateus 1, que vai entrar na genealogia do nosso Salvador, Jesus Cristo. No capítulo 39, nós vamos voltar a falarmos de José, que José, depois que os irmãos dele traçam esse plano, no capítulo 38, e vende ele como escravo, ele vai para a casa de um oficial do Egito, chamado Potifar. E nessa casa, Deus estava com José. Deixa eu te falar com você uma notícia que eu tenho para te dar. Você pode estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não tenha mentalidade de escravo, tenha mentalidade de filho. José, ele não tinha mentalidade de escravo. Ele dava sempre o seu melhor. Na sua vida você tem dado o seu melhor? Você tem se esforçado para fazer o melhor? Como José, ele dava o seu melhor e não tinha mentalidade de escravo, ele tinha mentalidade de governador. Tanto que aqui, na casa de Potifar, Potifar coloca ele para ser governador da casa dele. José tinha autoridade sobre tudo. Potifar não precisava colocar a mão em nada. É no seu trabalho, às vezes você está olhando e falando assim, meu patrão não me reconhece, eu não tenho reconhecimento, mas Deus ele está vendo, e o próprio Deus vai estar te reconhecendo. E quando o próprio Deus decidir te honrar, não tem ninguém que impeça. Aqui José, ele sendo administrador, ele toma conta de tudo da casa de Potifar. Deus abençoou a vida de Potifar, abençoou todos os bens de Potifar através da vida de José. E quando você começa a crescer, você começa a chamar a atenção, você começa a se destacar. E no que você começa a chamar a atenção, as pessoas começam a olhar, falarem mal, falarem bem, outras observar, falar assim, esse cara é bacana, esse cara eu posso contar com ele. A mulher de Potifar, ela começa a desejar José. E ela desejando José, ela faz-lhe uma proposta de ir deitar com ele. Se José ele deita com essa mulher, ele iria ser apenas um adúltero, um cara que pega a mulher dos outros, não ia ter continuidade da história dele. Só que aqui a resposta de José é muito bacana, é uma resposta interessante. Ele fala assim, eu tenho autoridade sobre todos os bens, menos da senhora, e como eu poderia cometer um pecado? Não é contra Potifar, não. Não, ele não estava pensando em Potifar.
Quando ele falou assim, quando eu vou cometer o tamanho pecado contra o meu Deus. Ei, cuidado, porque o pecado que a gente pode cometer não é contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho. O nosso pecado maior, talvez não, com toda a certeza do mundo, é contra Deus. Porque a nossa vida é um sopro, como diz no Salmo 90, nós vamos viver 70, 80 anos. Então, a gente, passando disso, é cansado e fadigo. Então, a gente vai viver pouco. Nós temos que estar preocupados com a nossa eternidade. A sua maior pergunta, a sua maior dilema da sua vida tem que ser na onde que você vai passar a sua eternidade. Com quem? Com Cristo ou com o diabo? Então a sua eternidade é o foco principal. Onde que você vai passar a sua eternidade? Aqui, a mulher dele começa a tramar um plano contra ele. O que eu acho interessante aqui nesse capítulo, que José ele poderia mandar em todos os empregados. Ele estava acima de todos eles. Ninguém tinha autoridade maior do que José. E a Bíblia fala que todos os dias a mulher insistia para ficar com ele. Às vezes aqui, eu já vi centenas, milhares de pregações sobre José. Mas muitas delas aqui, as pessoas só verem José como uma pessoa bonzinha. José aqui ele está passando por um processo de amadurecimento. Ele veio da juventude com seus irmãos, falando palavras perversas, que não tinha maturidade. E ele chega aqui. Nessa fase eu vejo José brincando com o pecado. Por que brincando? Porque se todo dia a mulher falava com ele, e se ele tinha autoridade sobre todos os servos, ele sabia que, a Bíblia é bem clara, ele sabia que ele não tinha ninguém na casa, para que ele vai entrar lá? Sabendo que ele poderia estar correndo risco. Tem muitas pessoas no dia de hoje que estão brincando com o pecado. O pecado não tem nada a ver não, e essa linha, até nessa linha aqui eu posso ir aí, não tenta chegar no seu limite não. Aqui eu vejo o José talvez pensando assim, eu já corri dessa mulher uma vez, eu posso correr 2, 3, eu posso correr outras vezes. Cuidado que quando o pecado ele está te afrontando, cuidado, porque o pecado ele pode te vencer. Aqui o pecado não venceu José, mas fez com que ele teve que ir parar na prisão sem ele ter feito nada, porque a mulher de Potifar, ela conta toda uma historinha para José ser preso. Nesse exato momento, Potifar poderia mandar matar José, só que Deus estava com ele. Nós servimos um Deus que é justo. Deus viu que José correu, mesmo brincando com o pecado, mesmo sabendo que estava correndo risco de cair e indo lá dentro de casa, ficando dentro de uma casa com uma mulher sozinha, com uma mulher que estava dando de cima dele. O pecado vai bater na sua porta, meu querido. Então toma cuidado quando o pecado bater na sua porta. Não dê espaço, mas fuja dele. Corra o mais rápido possível dele. O mais longe que você puder ficar, melhor é. E aqui na prisão a gente vai ver que José também, Deus era com José. O carcereiro confia tanto em José que coloca todos os presos. A cadeia muda através de José. Então o que eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que quando você está numa situação, seja o seu pensamento daquilo que você quer ser. O que você quer ser? Um adorador? Mesmo no deserto, adore. Você quer ser um pregador da palavra? Mesmo se for no milharal, pregue a palavra. Mesmo se for em qualquer lugar onde que às vezes você não vai ser reconhecido, pregue. Qual é o seu desejo no seu coração? Que esse desejo no seu coração faça com que ele seja despertado para você alcançar o melhor de Deus. No capítulo 40, a gente vai ver que dentro da prisão, ele estava na prisão da guarda do rei. Você acha que sua vida às vezes está sendo levada por caminhos que você não queria que fosse? José ele não queria ser governador se ele não passasse por isso. Porque primeiramente ele foi para a prisão onde que era dos guardas, a prisão dos guardas, onde que o rei colocava os prisioneiros dele. Ali na prisão foi a ponte para ele conhecer uma das pessoas e dali realizar o seu propósito. A sua vida não está indo por um caminho que diferente, não. A sua vida está indo para o caminho certo, o caminho que Deus quer. Deus ele escolheu esse caminho para você, então automaticamente você não está entendendo, mas esse caminho Deus está te levando para sentar em lugares altos.
Então você não está entendendo como está a sua vida hoje? É porque Deus ele já viu o seu futuro. No 40, José vai explicar 2 sonhos. E nisso aqui eu já vejo que José já está amadurecendo. Porque quando ele explica o primeiro sonho, ele fala com o copeiro. Não esquece de mim não. Eu estou aqui nessa cadeia, mas eu não fiz nada para estar aqui. Às vezes você não fez nada, mas está em um caminho. Só que o copeiro esqueceu de José. Às vezes as pessoas que você confia, que você anda, que você ajuda, às vezes elas vão te esquecer, às vezes elas vão te ignorar, mas não é porque elas te esqueceu porque elas queriam esquecer, porque elas estão na vida melhor, e não. Tudo na vida tem um tempo, tem um propósito. Então esse foi o propósito, esse foi o tempo. E Deus permitiu que esse tempo fosse até que Faraó tivesse um sonho e que ninguém pudesse negociar. Aí eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar, olha, tem um cara lá que louva, tem um cara lá que prega a palavra, tem um cara lá que ele carrega as cadeiras, tem um cara lá que ele limpa o chão da igreja, que ele está sempre na comunhão. Eles vão lembrar de você. Seja o mais simples que você fazer, faça tudo com amor. No 41, a gente vai ver que ele vai explicar o sonho do rei. Quando ele explica o sonho do rei, o rei fica admirado com a sabedoria dele, aí ele dá uma orientação. Vai ter tempo de calar e vai ter tempo de falar. Quando ele explica, ele fala, ó, coloca alguém que saiba administrar. Até que o rei fala, não existe ninguém melhor do que você. Aí você vai ver essa história prosseguir do 41 até os 50. Você vai ver que Deus ele vai dar estratégia a José. José ele vai passear pela terra primeiro, fazer planos. Faça planos. Faça seus planos, traça os seus planos, que Deus ele vai honrar os seus planos. José ele faz plano e depois disso são 7 anos de fome e são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele decide viver com 50% e guardar 50%. Ou seja, se ele viveu com 50% e são 7 anos de fome e 7 anos de seca, os outros 50% que ele guarda são 7 anos que daria para eles viver novamente. Então José, você vai ver que Deus ele dá a estratégia de José a ponto dele comprar todo o Egito, a ponto dos irmãos dele virem comprar as coisas. E o interessante que aqui, para me resumir aqui, o interessante que quando Deus faz os irmãos de José descer até o Egito, José os reconhece, mas ele não. As coisas na sua vida podem mudar. Às vezes as pessoas que te perseguiram lá atrás, talvez elas não vão te reconhecer quando Deus te colocar na posição de honra. Porque os irmãos de José não reconheceram ele. José vai armar toda uma história, todo um plano para ver se os irmãos deles tinham arrependido, tinham mudado, e realmente ele vê. Depois disso, leva o seu pai, leva toda a sua família para lá, para o Egito. Depois compra toda a terra do Egito e faça com que a terra do Egito e as pessoas começam a produzir para Faraó. Então aqui José ele é algo fantástico que José fez, porque ele não guardou a raiva no coração, ele não guardou a mágoa, porque Jesus já tinha trabalhado na mente dele, no coração dele. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Às vezes o seu passado está te pressionando, porque se José ele fosse olhar quando os irmãos dele ele quisesse vingança, ele é a maior autoridade, ele poderia matar a mulher de Potifar também, que tramou contra ele. Não, o que te feriu no passado não deixa que isso atrapalhe o seu futuro, não. Cresça e amadureça, seja sábio. Deus ele te fez passar por processos, foi justamente por causa disso. Porque se José não tivesse passado por esses processos, não existia hoje o povo de Israel. Nós não iríamos ter continuidade, não iria saber quem iria ser Judá, quem iria ser de onde que Cristo ia nascer. Porque Jesus Cristo veio da descendência de Judá, toda aquela geração iria morrer. Então Deus ele colocou José no Egito para salvar a vida da família deles. Deus te colocou nessa situação, reclama não, é porque ele tem algo grande para realizar na sua vida.
E aqui você vai ver que José ele fez muitas outras coisas. José ele ouviu a Deus e foi obediente a Deus. Existe característica de José e com Jesus. Jesus foi vendido pelo vendido. José também. Jesus foi maltratado e a túnica roubada também com ele. Tem outras, são 7 características. Depois você vai estar dando uma olhada e eu quero levar você até a curiosidade de pesquisar, porque se apenas eu só falo, você só ouve, talvez você não vai entender muito bem. Ah, beleza, ele falou e tudo, mas tenha a curiosidade de pesquisar quais são as características de José para com Jesus. Você vai ver que são 7 características de José e Jesus. E eu quero te pedir que, se esse vídeo falou com você, compartilha ele com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deus ele vai abençoar você. Curte o vídeo e que Deus ele vai derramar algo grande sobre você, sobre a sua família. Seja como José. Seja um sonhador, que os seus sonhos, os seus planos vão se realizar. Mas primeiramente, coloque os seus planos nas mãos de Deus. Fica com Deus, até a próxima.